Gente, nós vamos começar hoje nossa nova série baseada no livro de Daniel. E o nome da pregação de hoje é O Deus que Controla a História. Vamos ler Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim. O Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Até aí já está bom. Gente, com esses dois versículos, eu quero hoje fazer o seguinte. Primeiro, eu quero mesmo expor esses dois versículos. Apenas através desses dois versículos, tem muita coisa para ser dita aqui hoje. Segundo, através desses dois versículos, eu também vou dar um pano de fundo em relação ao livro de Daniel, o que vai facilitar enormemente a nossa compreensão dessa história. Terceiro, eu quero mostrar que um dos temas aqui deste livro é revelar, é demonstrar que Deus, o nosso Deus, controla a história humana. Aqueles reis ali, Nabucodonosor, uma superpotência mundial na época, a Babilônia, a Assíria, o Egito, Israel ali no meio, todas aquelas tensões políticas não eram apenas tensões políticas. Não era apenas brigas geopolíticas. Deus, diz o texto, estava controlando tudo aquilo. Deus entregou o reino de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Não foi por acaso. Não é que o rei da Babilônia disse, eu vou fazer isso, eu determinei, está feito e acabado. O texto diz que Deus havia orquestrado para que aquilo acontecesse exatamente do jeito que aconteceu. E é óbvio que a implicação muito prática disso é, se Deus controla esses homens poderosos, você acha mesmo que Ele não controla a minha e a sua história nos mínimos detalhes? É óbvio que controla. Eu quero começar então, em primeiro lugar, dizendo que o livro de Daniel é um livro histórico e profético. O livro começa assim, no ano do terceiro reinado de Joaquim. No ano do terceiro reinado de Joaquim. Ou seja, a Bíblia, o livro de Daniel, não é uma historinha engenhosamente inventada. Não, é história. Aconteceu no tempo, no espaço. Lucas, ele inicia o seu evangelho exatamente assim. Teófilo, depois de apurada investigação, me pareceu bem transmitir a você uma narração coordenada dos fatos. Sim, a fé cristã, ela é baseada em fatos. São eventos que aconteceram na história. E por que isso é importante? Porque isso pode ser verificável. Fatos podem ser verificados. Filosofias e as outras religiões não podem. Por exemplo, a filosofia é o homem, pelo próprio homem, tentando dar respostas às nossas angústias, tentando dar interpretação da realidade, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Para onde vamos, por exemplo? Platão falou para onde vamos, na ótica dele, no mito de É, no seu livro A República. Como isso pode ser verificado? Não pode. Não podemos levar para o laboratório as ideias dele. Podemos, no máximo, discutir, mas mesmo assim ninguém pode bater o martelo e falar, é assim. Não dá. Apenas por meio do pensamento, não dá para definir como é a vida após a morte. E em relação às outras religiões? As religiões também dão propostas sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Com base em quê? Foi um evento histórico? Não. Um homem que diz ter ouvido Deus. Mas qual a prova disso? Nenhuma. Entretanto, essa história aqui é verificável. Quer ver? Revista super interessante. Totalmente pagã. Povo ateu. Veja o que a revista super interessante diz sobre o livro de Daniel. Sobre um evento histórico, a queda de Jerusalém, que tem tudo a ver com o livro de Daniel. O que a ciência diz? O episódio da queda de Jerusalém, que é isso que eu acabei de ler para vocês aqui, tem embasamento. É um ateu que está dizendo isso aqui, gente. Ele continua. O historiador romano Flávio Joséfo o registrou no século I. Além disso, um tablete babilônio menciona um oficial que também está no livro de Jeremias na Bíblia, ou seja, a arqueologia desenterrou e encontrou lá um objeto. E nesse objeto tinha um nome que era o mesmo nome que o livro de Jeremias narra, descreve. O livro de Jeremias tem tudo a ver com Daniel. Jeremias é o profeta que profetizou a queda de Jerusalém.
Isso aqui, então, é contemporâneo a Jeremias. Ele continua. A coleção de tabletes relata ainda o primeiro cerco feito por Nabucodonosor. Como assim primeiro? Foram 4. Nabucodonosor veio 4 vezes até Israel. Olha, tabletes registram isso. A arqueologia registra. Isso aconteceu. Nabucodonosor um dia sitiou, cercou Israel. A história mostra isso, a arqueologia mostra isso. Ora, isso é fantástico. A nossa fé não é um salto no escuro. Não é, creia porque eu estou falando e acabou. As religiões são assim. No catolicismo você tem que crer porque o Papa falou e acabou. Mas Papa, nos deu um motivo lógico, não, nos deu uma prova. Que prova, rapaz? Eu sou infalível? Se eu sou infalível, cale-se, coloque-se em seu lugar. E as outras religiões? Apenas creia em Maomé. Maomé, dê-nos uma prova de que realmente Deus falou com você. Confie em mim. Não é assim que nós vemos a Escritura? Narração de fatos, que a história registra, que você pode verificar. Esse é o livro de Daniel. Este é o livro que você tem aqui nas suas mãos, a Bíblia. Este livro, além de ser histórico, ele também é profético. E quem diz isso é o próprio Cristo. Jesus, em Mateus 24,15, disse assim: quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Ou seja, primeiro, Jesus mesmo está ratificando o livro de Daniel. Segundo, ele está dizendo que Daniel foi um profeta. Por isso, muitas pessoas chamam o livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. Por que devemos crer nas profecias que Daniel fez sobre o amanhã? Porque todas que ele falou sobre ontem se cumpriram. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. Eu podia citar tantas, não? Mas vamos citar a queda de Jerusalém, profetizada por Jeremias. O livro começa com o cumprimento de uma profecia, a queda de Jerusalém. Havia vários pastores, falsos pastores na época. Pastores, camisetinha apertada, que falavam apenas de amor e de consolo. Jeremias dizia: suas mulheres vão ser estupradas. Esse era o homem que falava a verdade. E Jeremias disse: do norte virá a Babilônia e há de destruir vocês, não vai sobrar nada. Ele deu muitos detalhes de como aconteceria. Todos os detalhes se concretizaram. O templo seria queimado, destruído, a cidade seria um montão de ruínas, isso de fato aconteceu. Não sobraria ninguém, e mais, aqueles que sobrassem seriam levados para a Babilônia, e depois de 70 anos, eles iriam retornar. Não 60, nem 80, nem 90, 70. Se você quer dar um chute, você não é tão preciso assim. O livro de Daniel mostra isso também se cumprindo. Daniel fala que ele leu os livros e havia profecia, e com base nessas profecias ele orou a Deus para que Deus cumprisse as profecias, e as profecias foram cumpridas. Portanto, nós podemos ter certeza do que a Bíblia diz em relação ao amanhã, porque tudo o que ela disse sobre ontem se concretizou, se cumpriu. Ora, e qual é a história aqui do livro de Daniel, que dá o pano de fundo? Deus levou o seu povo para Canaã. Lá, essa nação foi liderada principalmente por Davi. Davi morreu, Salomão, seu filho, assumiu o trono. Mas a Bíblia diz que Salomão pecou. A Bíblia já o advertia de que os reis não deveriam ter muitas mulheres, porque as paixões sexuais levariam esses homens à idolatria. Isso de fato aconteceu, mostrando que o homem mais sábio do mundo se tornou um idiota por conta de um rabo de saia. Diz então o texto que por amor a Davi, Deus não iria destruir Israel por completo. Ele iria então deixar uma tribo com a família de Davi. E deixou de fato. E ali houve uma separação, quase houve uma guerra civil. Não aconteceu porque Deus interveio e impediu. Mas Jeroboão se posicionou contra Roboão, filho de Salomão. Eles estavam prontos para o combate, Deus interveio e não permitiu, mas mesmo assim houve uma divisão. Ao norte, ficaram as 10 tribos de Israel, tendo sua capital, Samaria. Ao sul, 2 tribos, e a tribo principal, Judá, tendo a sua capital, Jerusalém. Aqui, Judá é o povo de Davi. São os filhos de Davi que estão reinando. E tudo isso aconteceu por conta do pecado do povo. A Bíblia declara
que depois da divisão, o povo do lado norte, Samaria e Israel, esse povo começou a pecar e pecar e pecar e se afastar de seu Deus, de tal maneira que Deus enviou a Assíria para destruir por completo. A destruição foi tão profunda que não sobrou ninguém, a ponto de o rei ter que trazer pessoas de outras nações para povoar a terra, que estava completamente devastada e vazia. Sua irmã, Judá, seguiu o mesmo caminho e começou a pecar sistematicamente, até que Deus então enviou a Babilônia, e é isso que a gente tem aqui em Daniel, capítulo 1. Meu segundo princípio é: o pecado pode nos levar a perder tudo. Você pode construir toda uma vida, 30, 40 anos construindo algo, e no estalar de dedos perder tudo. Aqui esse povo perdeu tudo. O Senhor entregou Jeoaquim na mão do rei da Babilônia. Por quê? Porque o Senhor fez isso. O texto que explica isso é 2 Reis. 2 Reis, o final do livro de 2 Reis. Mais precisamente ali a partir do capítulo 24, 25. Veja o que declara 2 Reis 24, capítulo 4, que narra exatamente essa história aqui, de Daniel 1. A época em que o rei Jeoaquim que o reino de Jeoaquim foi tomado. Veja o que declara. Por que Deus permitiu que a Babilônia viesse? 2 Reis 24, 4. Por todo o sangue inocente que Manassés, um outro rei de Judá, havia derramado. Manassés derramou tanto sangue inocente que ele derramou o sangue do próprio filho dele. Ele pegou seu filho e o ofereceu a Moloque em troca de prosperidade. O nome desse Deus hoje é feminismo. E o sacrifício não é mais queimando a criança, é aborto. Mate seu filho para que você tenha mais dinheiro. É a mesma coisa. Nada mudou? Não há nada de novo debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes. Jeremias também explica, e várias vezes ele explica, a razão da queda de Jerusalém. E mais especificamente em Jeremias 13, 22, o profeta disse: se disseres no coração, por que aconteceram estas coisas comigo? A resposta: por causa de teus muitos pecados, as tuas roupas foram levantadas e foste estuprada. Que Bíblia os pastores modernos leem? Que Bíblia eles leem? Eu nunca os vejo falando dessas coisas que na Bíblia se repetem a todo instante. A Bíblia declara que Manassés foi um rei em Israel, ele foi tão maligno, que ele fez Israel errar, a tal ponto que Israel se tornou pior do que as nações inimigas. Pior. Deus havia prometido que se Israel fosse fiel, Deus iria proteger e abençoar Israel. Mas se Israel pecasse, Deus permitiria a desgraça sobre Israel. Veja algumas. Deuteronômio 28. O Senhor te fará cair diante de teus inimigos. E é isso que está acontecendo aqui. Deuteronômio 28, 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. Aqui nós temos a história de 4 meninos. Daniel é o personagem principal. Daniel tinha 14 anos quando ele foi levado para a Babilônia. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A mãe dele viu Daniel indo embora e não podia fazer nada. Os meninos inteligentes e bonitos foram todos levados para a Babilônia para servir no palácio real. Isso aqui que está acontecendo é a maldição que Deus havia predito, profetizado, declarado. Veja essa outra maldição. Deuteronômio 28, 36. Se vocês me abandonarem, o Senhor te levará e o teu rei, que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste. Eu vou levar o seu rei embora. Isso de fato acontece. Isso de fato acontece. O que o povo estava fazendo? Nada não muito diferente do que muitos de vocês fazem. O texto declara em Jeremias 5:30 que o povo estava fazendo coisa horrenda. Coisa horrenda. Jeremias 6,13 diz que do menor ao maior, todos se corrompiam e se entregavam à ganância. Em Jeremias capítulo 5, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, diz: saiam às ruas e busquem um único homem justo. Se houver um homem justo, eu vou perdoá-lo. Não encontraram. Homens dormiam com a mesma mulher, o pai e a criança e o menino. Eles sufocavam os órfãos, destruíam os necessitados, adoravam debaixo de todo tipo de árvore frondosa, pedaços de pau, de madeira e de gesso. Sacrificavam seus filhos em troca de prosperidade. Faziam todo tipo de maldade contra o próximo.
O que aconteceu? A Babilônia veio. E o que aconteceu? Lamentações é o livro que declara o que aconteceu. É o profeta chorando, vendo tudo aquilo que aconteceu. A queda de Jerusalém. Como o profeta Jeremias havia profetizado, suas mulheres, se vocês não pararem de pecar, suas mulheres serão estupradas. Jeremias foi mais delicado que eu. Suas mulheres serão dadas a outros. Lamentações 5:11, Jeremias confirma isso. Ele viu isso. As mulheres foram forçadas, violentadas. Quando disseres por que nos aconteceram essas coisas, por conta da multidão de seus pecados, vocês foram estuprados. Mas ali não era apenas no sentido de que as mulheres seriam violadas, a nação inteira seria. A nação inteira seria envergonhada. Lamentações declara que a fome que veio no povo, sobre o povo, foi tão grande que bebezinhos morriam no colo das mães, com a boca seca, porque a mãe, tão faminta, não dava leite. Não dava leite. Lamentações declara que a pobreza foi tão atroz que as mães começaram a cozinhar os seus filhos. Não bastava serem estupradas. A lavoura foi destruída. O templo foi queimado. Jeremias disse, montão de ruínas, vocês se transformarão em montão de ruínas. Em Lamentações ele diz, a cidade outrora populosa, hoje é solitária. Vocês serão morada de chacais. O que ele estava dizendo? Chacais eram animais carniceiros. A única coisa viva aqui serão esses animais que vão devorar os corpos de suas esposas violadas pela rua. Os corpos de suas crianças que estarão em cima dos montões de ruína. Diante de tudo isso, diz o texto bíblico, que a fome era tão grande que as mulheres começaram a cozinhar seus próprios filhos. Não bastava perder o governo, a lavoura, seus maridos, seus filhos. Perderam a própria humanidade. Se transformaram em bichos. Tamanha a desgraça. Tanto é que Jeremias várias vezes diz, quando Deus fizer o que há de fazer aqui com vocês, as nações inimigas vão colocar a mão na boca e vão dizer, meu Deus, o que é isso? O que esse povo fez para que algo tão terrível acontecesse com eles? Daniel foi levado para a Babilônia. Muitos iam enfileirados e algemados. Daniel, tudo indica, ele tinha 14 anos, porque com 14 anos as crianças, os jovens eram inseridos em toda a vida acadêmica para aprender e absorverem a cultura babilônica. Isso de fato acontece, o texto vai mostrando isso, e eu vou mostrar isso para vocês nas próximas pregações. Então tudo indica, ele tinha 14 anos. 14 anos. Meu filho chama Daniel. É óbvio que tem tudo a ver com essa história. Meu filho tem 13, vai fazer 14 logo a seguir. Veja o cenário. Provavelmente, Daniel viu. Ele viu muita coisa. Ele pode ter visto um parente estuprado? Pode ter. Ou você acha que os babilônicos eram educados? Você acha que eles estavam preocupados com o trauma que eles iam criar no coração das crianças? Jeremias disse assim, do norte virá um inimigo, impiedoso, ele não tem misericórdia. Você ouviu aí que na Ucrânia está tendo mulher sendo estuprada lá na guerra? Isso é coisa comum. Daniel provavelmente viu seus pais, um parente, morrer. Seus amigos. Daniel vai embora. Como se não bastasse perder o templo que foi destruído. O templo foi destruído logo em seguida, não quando Daniel foi na primeira vez, mas enfim. Não se bastasse perder o templo, família, a terra prometida. Daniel perdeu a própria identidade. Quando Daniel, pelo menos tentaram, Daniel chega na Babilônia, sabe o que a Babilônia faz? Muda o nome dele. Meu pai e minha mãe deram o meu nome. Quando me chamam, eu sei que sou eu. Rodrigo é quem eu sou. Eles tiraram tudo de Daniel, até o próprio nome. Não é por acaso que Jeremias disse assim, quando a Babilônia vier, a desgraça vai ser tão grande que vocês vão escolher a morte em lugar da vida. Ou seja, o suicídio seria muito tentador
para aquele povo. Lá no Salmo 137, o salmista está descrevendo esse período já da queda. O povo lá na Babilônia. Veja como ele descreve. Às margens do rio da Babilônia, o povo chorava. Em Lamentações, Jeremias diz como as pessoas estavam. Eles choravam de dia e de noite, sem que houvesse consolo. De dia e de noite, sem que houvesse consolo. Pois bem, Deus fez isso com Israel. Que ele dizia: meu povo, você acha mesmo que você pode continuar vivendo em pecado e que nada vai acontecer? Você tem mesmo essa ilusão? Você tem mesmo a ilusão de que você pode maltratar o seu cônjuge sistematicamente, iludi-lo, enganá-lo, achando que nada vai acontecer? Você acha mesmo, depois de me ouvir pregando sistematicamente sobre roupa, ensinar, mostrar na Bíblia, você ainda andar de maneira sensual? Quais são as partes que eu não fui claro? Quando, por exemplo, eu falei: olha, não use roupa, não mostre suas coxas. Qual parte? Eu falei de maneira difícil? Diga-me se eu falei. Não falei. Explique-me o que acontece. O que acontece conosco? Porque Israel era assim. Jeremias via e falava: é assim, assim e assado. E o povo fazia o oposto. Você acha mesmo que se vivemos em pecado, Deus não há de nos punir porque estamos na igreja? Porque você deu o dízimo? 4 vezes a Babilônia veio. 4 vezes, gente. Jeremias disse: vai acontecer assim, assim, assado. Aconteceu. E o que o povo fez? O povo viu a profecia se cumprindo. E o que o povo fez? O povo continuou pecando. Aí veio a 2ª vez. E aí? O povo continuou pecando. A 3ª. O povo continuou pecando. Olhe para o seu lado. Este livro tem como um dos temas o Deus que controla a história. Olhe para o seu lado. Garotinho, olhe para o seu lado. Olhe aqueles outros meninos que estão desrespeitando seus pais, estão ignorando o conselho precioso de seus pais. Aqueles meninos que eles parecem tão machos, não são machos. Sabe o menininho que prefere maltratar o seu pai para agradar os seus amigos? Ele é um covarde. Todos os seus amiguinhos imbecis são covardes. Todos eles. Porque o pai deu a vida por ele. Mas ele quer negar o seu pai para agradar aquela multidão de retardados. Não há honra nisso. Olhe esses meninos como eles terminam. Olhe. Faça como Israel. Olhe a história. Olhe as profecias se cumprindo. Honra o teu pai e tua mãe para que você viva bem. Olhe esses homens, como eles não vivem bem. Olhe esses homens que abandonaram suas esposas, que deixaram para trás crianças destruídas. Olhe. Veja se você quer fazer isso. Olhe. Veja. Olhe como os homens têm ensinado seus filhos. Jeremias disse assim para o povo. Deus dizendo: vocês me abandonaram, eu, que sou o manancial de águas vivas. E vocês me trocaram por cisternas furadas, que não retêm água. É burrice, é tolice, é estupidez, mas vocês fizeram isso. Veja, os homens têm feito isso sistematicamente. A igreja tem feito isso. Ao invés de buscar em Jesus o seu refúgio para seus problemas da alma, buscam em homens deprimidos, homens que não sabem nada. Ao invés de buscar em Deus a maneira de educar os seus filhos, temos levado nossos filhos para aprender com esses pedagogos que odeiam crianças e seus filhos estão em alguma clínica de recuperação para drogado. Vê se faz sentido isso, gente. Vê se faz sentido. Olhe para o seu lado. Essa geração de meninos que parecem demônios, rebeldes, ridículos, nojentos, insuportáveis. 4 anos. 4 anos e já são insuportáveis.
Por quê? Porque eles não são mais criados de acordo com o que a Escritura declara. Olhe, vê se tem funcionado os métodos desses homens. Quer ver? Uma coisa, né, que os intelectuais de hoje rejeitam. Eles acham que uma varinha não é legal. Usar uma varinha. E assassinar bebês no ventre? Aí pode. É esse tipo de gente que você está seguindo? Hã? Faz sentido para você? Vocês me deixaram, diz Deus. Vocês me trocaram, eu que sou uma fonte de águas vivas. Vocês pegaram um baldinho, mequetrefe, todo furado, gente. Faz sentido isso para vocês? Terceiro, Deus é soberano sobre as nações. O texto que eu li para vocês diz assim, ó, o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor fez isso. Jeremias chega a dizer que Nabucodonosor era servo de Deus. Ele diz exatamente assim, ó, Nabucodonosor, meu servo. Aquele homem endemoniado, maligno, com sede de sangue. Deus diz, eu o controlo. Como em outra passagem bíblica muito conhecida. Eu, o Senhor, controlo todos os homens. Eu sou soberano. O coração dos reis é como um rio nas minhas mãos e eu inclino para onde eu quero. Sim, eu subjugo vontade humana. Afinal de contas, meu mundo, minhas regras. Minhas criaturas, minhas regras. Deus é soberano. Tudo aquilo ali, quem pudesse escrever uma crônica daquela época. Olha, isso aqui aconteceu por conta do petróleo. Imagina se fosse hoje. Por que essa guerra? É o petróleo. É a Rússia que está querendo se proteger do Ocidente. Essas são as explicações naturais. É óbvio que teve essas explicações naturais também naquela época. Mas qual é a explicação bíblica? Deus fez isso para punir a maldade de Israel. Deus fez isso para punir os pecados de Israel. O templo havia sido destruído. Algumas pessoas poderiam pensar, Deus foi derrotado. Não foi. Foi Deus que destruiu o templo. Foi Deus. Porque Jeremias disse que o povo achava que não ia acontecer nada porque o povo frequentava o templo. O povo dizia, eu bato na minha esposa de manhã, de tarde, de noite, eu traio minha esposa, mas eu vou ao templo. Então Deus de propósito destruiu o templo. Deus não perdeu. Hoje, por exemplo, a Europa já é considerada pós-cristã. Onde havia uma igreja, agora há uma mesquita. Igrejas foram queimadas lá também. Onde havia uma igreja, hoje há um teatro. Por quê? Porque lá eles também decidiram trocar Jesus, a fonte de água viva, por cisternas rotas, por baldinhos furados. E o que aconteceu é isso. Deus permitiu que os babilônicos viessem contra eles. É sempre assim. Portanto, não pense nisso. Não pense dessa maneira. Deus está perdendo. Nunca houve um dia que Deus perdeu. Hoje nós somos exatamente essa história aqui. Nós não somos uma nação de Deus, como Israel era. Nós somos um povinho no meio da Babilônia. Nós somos um amontoadozinho de gente no meio de uma cultura totalmente pagã que odeia o nosso Deus. Não pense. Não pense que o nosso Deus está sendo derrotado agora. Ele está no controle. Tudo está no controle dele. Quarto e último princípio para encerrar. Sabe como o livro de Reis termina? O segundo livro de Reis narra a queda de Israel, o cativeiro e o rei Jeoaquim, que foi levado para a Babilônia por conta de seu pecado. Mas sabe quais são as últimas palavras do livro de Reis? Depois de falar da queda, da escravidão, da morte, da desgraça, da prisão de Joaquim, que foi levado lá para a Babilônia, sabe quais são as últimas palavras do livro de Reis? São essas daqui, ó. Falou com ele, o rei da Babilônia, falou com o rei de Judá, que estava lá na Babilônia. Depois, no 37º ano, se não me engano, alguma coisa assim. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida,
E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, durante os dias da sua vida. Aquele povo foi mau. Manassés matou gente inocente, matou o próprio filho. Aquele povo caiu. Aquele povo foi levado para a Babilônia. E como o livro de Reis termina? Deus dizendo: vou colocar de novo vocês num bom lugar. É isso que a posição de Joaquim aqui mostra. Apesar de todo o pecado, de toda a imundícia de Israel, Deus mais uma vez estava dando um sinal: eu não desisti do meu povo. A Escritura também fala sobre o Manassés, aquele rei que matou o próprio filho. A Bíblia diz que ele também foi levado e escravizado. Mas a Bíblia diz que esse cara que matou o próprio filho para ganhar dinheiro, no final da vida ele se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus se tornou favorável a ele. Eu não sei, eu espero de verdade que ao longo da minha pregação você se veja como eu me vejo. Como aquele povo ali, maligno, perdido e desgraçado. Mas também eu me vejo assim. Por mais fundo que você tenha ido no pecado, por mais que você tenha desgraçado sua vida e a vida de sua família, e desgraçado a vida de outras pessoas, por mais terrível que você tenha sido ao longo da sua vida, o que o livro de Reis e o livro de Daniel têm a nos dizer é que por mais podre que você tenha sido, por mais errado que você tenha sido, que se houver fé genuína, arrependimento sincero e real, não há pecado tão sujo que Deus não possa perdoar. É assim que essa história é narrada. A graça de Deus, que declara: eu sou o justo e poderoso, o vingador. Esse é um dos nomes de Deus. Eu habito no alto e sublime trono, mas eu também habito com o contrito e quebrantado de coração. Se você entrou aqui hoje e você diz, principalmente você que está nos visitando, você que talvez nem se converteu ainda, você não é cristão ainda. Se você entrou aqui dizendo: eu sou o máximo, minha pregação não é para você. Você está perdido. Você vai morrer. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Mas se você entrou aqui hoje, e enquanto eu falava, você dizia: eu sou esse pecador, eu tenho uma boa notícia para você. Que o Senhor Jesus Cristo veio para os pecadores, dos mais terríveis, como estes reis de Israel, como o povo de Israel. E Deus estabeleceu aquele povo, assim como Ele pode restabelecer a sua vida, a sua casa, a sua história, a sua família. Desde que você se arrependa e creia. E assim, o milagre do Evangelho há de acontecer e de se manifestar na sua vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você crê? Vamos ficar de pé?